O direito brasileiro tem passado por transformações nos últimos tempos, e com ele a sociedade dos advogados, que tem buscado descobrir novas formas de tratar com o seu cliente e com o próprio direito e na sua organização interna. Buscando conhecer novas experiências, o Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, Secção Ceará, inovou. Foi aos Estados Unidos em uma missão para conhecer os maiores escritórios do país e a BAR, que é o AB dos Estados Unidos. Bem, para falar sobre essa experiência, nos contar o que se viu lá e como pode ser aplicado aqui, a TV Focus hoje recebe em seus estúdios Thiago Asfor, advogado e presidente do César. Obrigado, Edivaldo. Primeiramente, queria agradecer aí a Focus TV por essa oportunidade e de estarmos aqui contando um pouco dessa experiência que tivemos em Nova York, na semana do último dia 12 de novembro, com mais 9 colegas aqui do Ceará, de escritórios associados ao César, como você disse, o Centro de Estudos Sociedade de Advogados, que hoje já contamos com quase 40 escritórios associados e que tem esse propósito de tentar congregar escritórios de advocacia para discutir questões ligadas à administração de escritórios, relacionamento com clientes, gestão, aplicação de tecnologia da informação nos escritórios de advocacia, a contratação de advogados, enfim, está sempre antenado com as principais matérias que estejam relacionadas ao dia a dia de um escritório de advocacia. E essa, como você colocou, foi a primeira missão internacional que o César Ceará se propôs a fazer e escolhemos como pauta a ida a Nova York. É bom que se diga também que esse projeto foi um projeto pioneiro do César Ceará, que nós oportunamente pretendemos levar à direção nacional do César, que fica em São Paulo, ao presidente Cagé, que faz uma brilhante gestão à frente do César Nacional, e será uma grande oportunidade de a gente apresentar essas experiências que trouxemos aí das visitas aos escritórios de advocacia e a New York City Bar, que é um equivalente da nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Bem, vamos começar então primeiro pelos objetivos, os senhores saíram daqui, foram 5 dias de experiência nos Estados Unidos. O que é que os senhores pretendiam? Qual era a primeira iniciativa dos senhores ao visitar esses escritórios? A nossa ida a Nova York, ela se deu inicialmente porque tivemos a oportunidade, através da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos e através de sua direção, o Dr. Ted, que é o diretor da Câmara lá em Nova York, e ele nos deu essa oportunidade de conhecer, de trocar essas experiências com os escritórios. Quando nos propusemos a reunir os sócios desses escritórios aqui das associadas para irmos a Nova York, a ideia era conhecer um pouco como essas grandes firmas, são firmas globais, são firmas... Qual era o perfil dos escritórios? Como os senhores chegaram a esses perfis? Os escritórios lá são chamados escritórios full service, porque eles atuam em todos os setores. Então, desde uma advocacia criminal, a parte de fusões e aquisições, participação nos sistemas de compliance das empresas, atuam muito fortemente na área de arbitragem, que é uma matéria, um tema que tem crescido muito aqui no país, especialmente no eixo Rio-São Paulo. Então, esses escritórios eles têm expertises em todas as áreas do direito, aqui, desde a mais praticada aqui no Brasil, a algumas até de uma relevância ainda pequena, digamos assim. E eram escritórios grandes, pequenos? Os senhores procuraram diversificar? Os senhores procuraram ter uma visão assim de escritórios mais que tivessem experiência ampla nos Estados Unidos? A gente teve a oportunidade de estar no maior escritório dos Estados Unidos, chamado Jones Day, além de o maior escritório, com mais de 2.500 advogados e presença em quase 20 países. Ele é o escritório mais antigo dos Estados Unidos. Nós tivemos realmente em firmas enormes, gigantes, porque
são escritórios também com negócios voltados para a América Latina e Brasil. Então isso era importante na medida que eles conheciam também a realidade de como se praticava o direito aqui no Brasil. Uhum. E que era que os senhores tendiam a colher lá? Era mais gestão, era mais a questão da administração em si, do trato com o cliente? Qual era digamos assim, o principal objetivo de vocês? A gente queria conhecer desde a forma de gestão dos escritórios, o funcionamento, o dia a dia, aquela parte administrativa, mas também tentando aprender um pouco sobre o sistema judiciário americano. Tivemos a oportunidade de discutir sobre o sistema eleitoral norte-americano, que muitas vezes a gente faz uma comparação, porque ainda aquela votação no estilo manual que nós já não temos há bastante tempo, né? Conversamos também sobre a abertura de empresa nos Estados Unidos e como é que funciona também essa advocacia empresarial, a justiça nas cortes empresariais. Tivemos a oportunidade, isso foi um dos pontos que nós saímos daqui com esse foco, digamos assim, já que estamos na Focus TV, né? Era o de conhecer qual a representatividade que as associações de classe nos Estados Unidos possuem, né? Então, esse foi um dos propósitos de nós irmos visitar a New York City Bar, que equivale à nossa OAB. Doutor Tiago, tem algumas questões que são bem relevantes para os escritórios brasileiros, né? Que passam por transformações, que passam por uma série de mudanças, tanto que vieram da legislação como a própria visão empreendedora de quem está à frente desses escritórios. São questões como trato com inteligência artificial, questão de administração de sócios, questão de escolha de sócios, de hierarquia, de ascendência, de é sócio proprietário, é advogado associado. O que foi que o senhor conseguiu extrair dessa visita aos Estados Unidos nesse sentido, assim, de trazer para essa mudança? Por exemplo, o senhor falou de arbitragem, né? É uma não tão recente, que já tem algum tempo, desde o início do Código Civil, do Código de Processo Civil, que foi permitido, mas ainda não é tão usual nos escritórios, os escritórios ainda não trabalham com essa realidade. E lá já é uma realidade consolidada. Lá a gente teve a oportunidade de ver, por exemplo, esses escritórios centenários, né, que tem um dos escritórios que visitamos, ele tem mais de 120 anos de existência, e realmente o sócio que deu o nome ao escritório já nem vivo mais o e às vezes nem um sucessor da própria família faz parte da sociedade, né? Mas mesmo assim o escritório continua a existir com aquele nome primeiro, que é aquele nome de formação originário, né? E o que nós podemos ver é que existem realmente os sócios, administrador, aqueles sócios que chegam aos cargos principais dentro da sociedade, eles viram grandes referências para os novos sócios e os novos associados. É normal você acompanhar nas salas de reuniões e até mesmo nos corredores lá dos escritórios de Nova York, você ter não só imagens, mas realmente pintura de artistas famosos dos retratos desses sócios fundadores e dos sócios que se destacaram dentro da sociedade. E isso, qual é o ensinamento que fica? O senhor é relativamente jovem, né? Nós temos escritórios aqui que têm referências em nomes de advogados, mas que ainda não se constituíram como escritórios referência, né? A referência está sempre em cima do advogado que constrói o seu nome perante um tribunal, perante uma forma de atuação no direito criminal, no direito civil. O que é que essa transformação pode trazer para o direito brasileiro no sentido de você passar a ter o escritório, o local, e não só o advogado como o centro das atenções? Que a imagem que nos passa é da credibilidade, né? A firma, o escritório, ele passa a ser reconhecido pela estrutura, pela organização que ele dispõe, né? Pela forma de trabalho com o cliente, pelo atendimento
que é feito ao cliente, pela credibilidade que ele passa à sociedade, seja pela defesa, pela forma como se comporta na defesa dos seus casos, seja na forma como se apresenta ao judiciário, como se apresenta à sociedade em geral, aos meios de imprensa, né? Então, essa credibilidade, ela se incorpora ao escritório. E aqueles que vão servir ao escritório, eles passam, né, a ter que entrar nos códigos de ética, os códigos internos de admissão desses grandes escritórios. Então, não deixa de ser também um reconhecimento ao próprio profissional que vai integrar aquele time. E isso é interessante também, do ponto de vista da administração, porque o jovem advogado que entra em um escritório, ele começa a ver a perspectiva de ascender funcionalmente, de ascender sem precisar ter que sair para montar o seu próprio escritório, né? E uma das coisas que nós vimos lá, interessantes, sobre a profissão propriamente dita, é que a advocacia nos Estados Unidos, ela também, para o advogado individualmente sobreviver, digamos, montar o seu próprio escritório, sua pequena firma, ainda que uma firma boutique, ele tem dificuldade pelos custos da advocacia nos Estados Unidos, que são muito altos. Lá na New York City Bar, nós tivemos essa oportunidade de conversar, inclusive com uma brasileira, que preside uma das subcomissões lá da Bar, e que ela explicou para a gente que os custos são altos porque o advogado precisa acessar sistemas para consultar a legislação e a jurisprudência mais atualizada, que ele é obrigado a informar quando... Lembrando que o direito norte-americano se baseia no sistema de jurisprudência, né, dos precedentes, o sistema do common law. E então ele precisa acessar isso, e cada acesso ele tem um custo. Primeiro tem um custo de uma assinatura anual e depois tem um custo por acesso. Então isso dificulta a advocacia isolada. As pessoas terminam, os advogados que não fazem parte de grandes escritórios, eles se socorrem das associações, às vezes das universidades, para poder terem acesso a esse sistema. Essa questão do trato, e eu digo isso porque eu tive recentemente em conversas dos senhores lá do centro, que é uma preocupação constante com relação ao uso de inteligência artificial e a questão do advogado não registrado, né? Que é o bacharel que ainda não obteve, fica quase como, aqui no Brasil estava se chamando aí de um paralegal, né? O que é que os senhores viram sobre essa questão da inteligência artificial e essa questão dos profissionais ainda não registrados? Sobre a inteligência artificial, a gente pôde compreender que isso é uma preocupação mundial realmente, né? Especialmente nos escritórios de advocacia. O desenvolvimento de robôs, de máquinas que em alguma medida vão substituir o trabalho das pessoas, né? Mas aquele trabalho mais manual, mais repetitivo. Especialmente nos Estados Unidos, eles funcionam para levantamento e identificação de casos semelhantes já julgados sobre aquelas matérias, né? Então, isso é uma utilidade dos robôs que estão sendo desenvolvidos lá e fazendo esse trabalho. Sobre a questão do paralegal, lá nos Estados Unidos também essa figura não é tão incomum, na medida em que nós tivemos a oportunidade de ver vários brasileiros trabalhando nesses grandes escritórios, brasileiros com valor, né? Bacharéis já com um LLM lá nos Estados Unidos, que é o título que permite ele prestar o exame da Bar, do estado que ele desejar, e vários deles ainda nessa situação de ainda não prestar o exame. Tem o LLM, mas não prestaram o Bar, e atuam como um paralegal lá ou mesmo como um advisor no sistema lá do escritório, né? E eles atuam, os brasileiros atuam muito nessa área de compliance, M&A e arbitragem, porque são áreas que você não precisa teoricamente ir para a corte para lidar com aqueles casos. Isso. Obviamente que isso vai se transformar em projetos do César, né? Além do enriquecimento pessoal e da experiência que você traz para dentro do próprio escritório, o César também deve certamente transformar. O que é que vocês pretendem fazer com esse ganho, com essa bagagem que vocês trazem? O interessante da viagem é que
o nosso propósito era realmente colher essas experiências e tentar importar, no que fosse possível, alguns projetos, inclusive para o César Ceará. Lá na missão eu estive com mais 2 diretores do César, que foram o Dr. Alexandre Goiana e o Dr. Ademar Bezerra Júnior, que nos acompanharam nessas visitas e já estão também capitaneando algum desses projetos. Mas, em linhas gerais, nós temos 3 projetos aí que já vamos desenvolver e lançar aí no início do ano que vem, para que o César possa encampar. O primeiro deles é um projeto que nós vamos fazer em parceria com a New York City Bar, de desenvolvimento de uma advocacia pro bono nos escritórios associados ao César Ceará. Vamos também atentar para a legislação local, as regulamentações da OAB que dispõem sobre o exercício da advocacia pro bono, mas eu acho que esses escritórios associados ao César têm condições de desenvolver essa advocacia aqui no estado do Ceará. Esse é um primeiro projeto. Isso. Há também na nossa linha de frente aí um projeto de desenvolvimento de um estágio rotativo, no qual nós vamos desenvolver um edital para ser apresentado, divulgado nas faculdades de direito aqui do estado e permitir que o estagiário ele possa, durante o tempo que o é permitido estagiar, ele passar por diversos escritórios vinculados ao César, e ao final ele possa sair um bacharel mais completo, tendo a oportunidade de ver todas as áreas do direito, ou as principais áreas do direito desenvolvidas aqui no estado do Ceará. E aí seria uma certificação do César. Do César, exatamente. E aí a gente quer fazer com que aquele estagiário vai ser um estagiário ao final da vida acadêmica dele, como bacharelando, um estagiário disputado, porque ele vai receber ao final a chancela e uma espécie de certificação e reconhecimento do Centro de Estudos Sociais. Os senhores já avaliaram como seria? Isso seria mediante seleção? Aí quem está à frente desse projeto do desenvolvimento do edital é o Dr. Andrei Aguiar, nosso vice-presidente, que é quem vai desenvolver aí até final de janeiro, para a gente em fevereiro estar lançando essa ideia aí e apresentando aos universitários. Está com um pouco mais de 4 meses à frente do César, é isso? Eu comecei a gestão em abril, então estamos aí com um pouco mais de 6 meses. Qual é a avaliação que o senhor faz do balanço que o senhor faz da sua gestão? Um balanço muito positivo, porque a ideia do César é realmente unir aquilo que interessa a todos os escritórios. A preocupação nossa é a preocupação do dia a dia de um escritório de advocacia. É contratação, é gestão, é administração, é faturamento, são as incidências tributárias, e para além disso, o relacionamento com o cliente, o trato com o cliente, o marketing dos escritórios, relacionamento com a imprensa. Então, todos esses elementos são objeto das nossas discussões. Nós já temos, como eu tinha falado no início, quase 40 escritórios associados ao César Ceará em um ano de existência do César. Então, é um número bem elevado, considerando o tempo em que ele foi criado. A nossa expectativa é aí no próximo ano a gente incorporar pelo menos mais 20. Seu mandato são 2 anos? São 3 anos. 3 anos, não é isso? Qual é o projeto agora prioritário do Dr. Tiago Assor para o César? Eu queria realmente, nesse primeiro semestre de 2019, que se avizinha, consolidar esses grandes projetos que nós distribuímos entre a diretoria e alguns escritórios associados, que é o projeto de estágio, que é tornar também a missão internacional um projeto anual do César. Todo ano nós temos essa intenção de fazer uma visita. Isso é um projeto cearense, né? É um projeto cearense, exatamente. É o primeiro, embrionário. Foi embrionário, a primeira missão internacional, digamos assim, de centros de estudo, de seccionais. Exatamente. Queremos também, vamos criar, aí já é uma proposta do diretor Ademar Bezerra Júnior, um comitê de compliance e penal econômico, onde a gente pretende desenvolver, vai fazer um projeto piloto de desenvolvimento de técnicas de compliance e de
e temas aí na área de penal econômico para serem aplicados aqui no âmbito do Estado do Ceará. Então é uma pauta também inovadora, né, seguindo uma pauta nacional que temos e estamos acompanhando aí nos últimos anos. Enfim, há vários projetos que a gente precisa consolidar, além de tornar o CESA realmente uma entidade não apenas vista e ouvida pelas sociedades, mas também pelos integrantes do judiciário e aqueles que de alguma forma lidam com o direito e a sociedade de advogado. Ok. Então, bem, queria agradecer a presença do Dr. Thiago Asfo aqui na Focus TV, né, desejar boa sorte neste restante de mandato e nos colocar à disposição. Sempre que o CESA tiver novidades, tiver recados a dar aos nossos escritórios, Focus TV está aberta. Muito obrigado. Até mais.